irmãos e irmãs, é um prazer transmitir para vocês uma breve mensagem da Palavra de Deus, principalmente do Evangelho. E seria o Evangelho do 25º domingo do tempo comum. Nós vamos ler um trecho do capítulo 20 do Evangelho de São Mateus. É uma história que Jesus conta, do patrão que saiu várias vezes, desde a madrugada e depois durante o dia, foi contratando vários empregados para trabalhar na sua vinha, né? E depois, na hora de fazer o acerto, ele pagou a mesma quantia para todos. E alguns reagiram, não ficaram contentes com esse jeito do patrão agir. Olha, Jesus, quando ele conta essa parábola, ele está falando do próprio Deus, né? Deus não faz acepção de pessoas. E ele trata cada um de nós segundo as nossas necessidades. Não trata como o mundo trata, né? Se a gente fosse olhar a nossa sociedade hoje, nós iríamos pagar os nossos funcionários contratados para os diversos serviços de acordo com o tempo que ele trabalhou, as horas que cada um trabalhou, né? Mas Jesus conta essa história que pode, às vezes, nos surpreender, nos assustar, né? Dizendo que Deus trata todos nós com misericórdia, né? O Evangelho nos ajuda a fazer uma meditação muito importante em nossa vida, né? É o equilíbrio que deve haver entre a graça de Deus. O que nos salva é a graça de Deus. Esse é o nosso mérito. O nosso mérito é a misericórdia que Deus tem para cada um de nós. Não segundo as nossas ações. Deus nos ama porque Ele é bom, né? Não é porque nós fazemos as coisas. É claro que nós devemos também dar uma resposta à graça. A Igreja nos ensina assim, que a graça de Deus não anula, mas aperfeiçoa a natureza humana. É esse equilíbrio que deve haver entre graça e natureza. O que é a graça? É um auxílio que Deus nos concede. E nós respondemos com a nossa vocação de sermos filhos e filhas de Deus, né? A graça é a nossa participação na Trindade, na vida divina. Isso Deus nos concede, já está falando, né, gratuitamente, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Mas Ele conta também com a nossa colaboração e na liberdade nós procuramos responder. Irmãos, é próprio do ser humano querer acertar, né? Porque no nosso coração nós temos esse desejo profundo de sempre fazer o melhor. Mas nós somos humanos, nós falhamos, nós erramos, por isso que nós precisamos da luz de Deus, do seu discernimento, né? da sua graça, podemos dizer assim, né? Contar com a graça de Deus. Fazemos a nossa parte, mas Ele que vai iluminando e orientando a nossa vida. Então, essa história que Jesus contou, ela ilustra esse ensinamento. Deus, eu vou até ler para vocês, não nos salva ou nos ama segundo as nossas obras, mas por pura misericórdia, né? E na história, então, o patrão trata todos com a mesma igualdade, decide pagar o mesmo, até a começar pelos últimos, né? Aquilo que eu falei para vocês, na justiça dos homens não seria assim, né? Não há uma preocupação com as necessidades. Na justiça do reino não há privilégios. Deus se preocupa com todos, né? Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, Jesus ele é apresentado como o mestre da justiça, que veio fazer a vontade do Pai. E a nossa resposta deve ser uma resposta de acolhida, de fé, né? Acolher essa graça que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, um pequeno comentário. Paulo escreveu aos Filipenses quando ele estava preso, né? E nós lemos na liturgia uma passagem muito bonita, né? Ele fala que não teme a morte por causa dessa missão evangelizadora. Ele considera que ele precisa continuar vivo. O que importa é proclamar o Evangelho e que Cristo seja glorificado. E ele exorta os cristãos lá de Filipos, nós falamos filipenses, e a cada um de nós também. Nós devemos viver à altura do Evangelho e permanecer firmes
em Cristo morto e ressuscitado. Permanecer firmes em Cristo morto e ressuscitado. Esse é o nosso caminho. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.